Você já parou para pensar no poder que existe nas palavras que você diz? Quantas vezes você falou algo no impulso e depois percebeu que aquilo se tornou real? Quantas vezes uma simples frase destruiu um dia inteiro, um relacionamento, uma esperança? E quantas vezes uma palavra certa, dita no momento certo, levantou você quando nada mais funcionava? Jesus sabia disso. Ele sabia que o mundo visível é governado por forças invisíveis e que a mais poderosa delas é a palavra. Foi com palavras que Deus criou o universo. E foi com palavras que Jesus curou, libertou, ressuscitou e transformou realidades. Mas o que quase ninguém percebe é que ele também alertou sobre o lado oculto desse poder. Porque as mesmas palavras que abençoam também podem aprisionar. E se você não aprende a dominar a língua, acaba se tornando refém daquilo que fala. Por isso, se você sente que está preso em ciclos que se repetem, se a tua vida parece travada, se a tua fé enfraqueceu ou se os teus sonhos parecem cada vez mais distantes, talvez o problema não esteja no que você faz, mas no que você diz. Hoje, você vai entender o que Jesus realmente ensinou sobre o poder invisível das palavras. E se você ficar comigo até o fim, nós vamos orar juntos. Mas não será uma oração comum. Será uma oração de ativação espiritual. Um momento devocional para abrir a tua mente, alinhar a tua fé e libertar a tua voz para criar a vida que Deus desenhou para você. Então, fica até o final, porque essa oração pode ser o ponto de virada que o céu estava esperando para agir em você. Agora, escuta com atenção. Jesus nunca desperdiçava uma palavra. Cada frase dele era uma semente viva. E ele mesmo disse: as palavras que vos digo são espírito e vida. Isso significa que cada palavra carrega uma força espiritual, uma energia invisível que cria movimento no mundo. Você já percebeu como uma palavra pode mudar completamente o ambiente? Basta alguém falar, eu te perdoo, para o clima inteiro mudar. Basta ouvir, você consegue, para o corpo ganhar energia. Basta alguém dizer, acabou, para o coração desabar. É assim que o poder das palavras se manifesta de forma invisível, mas real. Jesus dizia, do fruto da boca o homem se farta. Do produto dos lábios se enche o seu ventre. Ele estava dizendo, você vive daquilo que fala. O que sai da tua boca volta para a tua vida. E é por isso que tantos vivem orando por bênçãos, enquanto, sem perceber, amaldiçoam a si mesmos com o que dizem no dia a dia. Palavras como, eu não posso, nada dá certo para mim, Deus me esqueceu, eu sou um fracasso. São decretos. E o mundo espiritual leva decretos a sério. Jesus não estava brincando quando disse, cada palavra inútil que o homem disser, dela dará conta no dia do juízo. Por quê? Porque o universo foi construído para responder à vibração da palavra. E toda vez que você fala, você cria. Toda vez que você reclama, reforça. Toda vez que você agradece, expande. Toda vez que você profetiza, o mundo espiritual se move. A tua boca é uma ferramenta criadora. E Jesus queria que você entendesse isso para nunca mais ser refém da própria língua. Agora pense nas palavras que você tem usado. Como você fala sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre a tua família, o teu corpo, o teu trabalho, a tua fé. Será que você tem usado a tua voz como uma arma ou como uma semente? Porque toda palavra é uma dessas duas coisas, ou destrói ou constrói. E Jesus nos ensinou a escolher qual lado da criação queremos alimentar. Ele dizia, dizei ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e se não duvidardes em vosso coração, assim será. Essa frase é uma chave espiritual. Ele não estava apenas falando de milagres exteriores. Estava mostrando a conexão entre a mente, o coração e a boca. Ele estava dizendo,
Se o teu pensamento e a tua palavra estiverem em acordo, o impossível se curva diante de ti. Porque a fé não é só o que você sente, é o que você declara quando tudo parece contrário. Mas o problema é que a maioria das pessoas fala com base no que vê, não no que crê. E Jesus fazia o oposto. Ele falava com base na verdade, não na aparência. Ele via a morte e dizia, ela dorme. Ele via o mar agitado e dizia, acalma-te. Ele via o pão acabar e dizia, dai-lhes voz de comer. O mundo via escassez, Jesus via abundância. O mundo via caos, Jesus via ordem. O mundo via fim, Jesus via começo. Porque a palavra dele não descrevia, criava. E é exatamente isso que ele queria ensinar a você. Pare de usar palavras para descrever o que está acontecendo e comece a usar palavras para decretar o que você quer ver acontecer. Pare de repetir o que dói e comece a declarar o que cura, porque a boca é o volante da tua vida. Se você fala derrota, o carro da tua alma anda para trás. Mas se você fala fé, ele acelera na direção do propósito. Jesus entendia o poder invisível das palavras, porque ele era a própria palavra encarnada. O Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo significa a palavra viva, ou seja, o próprio Cristo é a manifestação máxima da voz divina. Tudo o que Deus queria dizer, ele disse através de Jesus. E tudo o que Jesus falava carregava a força criadora do Pai. Quando ele dizia, levanta-te, as pernas respondiam. Quando dizia, sê limpo, a doença desaparecia. Quando dizia, perdoados são os teus pecados, o passado se apagava. A palavra dele não pedia, decretava. Mas aqui está a parte mais profunda. Ele te deu esse mesmo poder. Ele disse, as obras que eu faço, vocês também farão. Ou seja, o mesmo poder criador da palavra está dentro de você. O problema é que muitos usam esse poder para criar o que não querem. Usam a voz para se punir, para se diminuir, para reforçar o medo. E depois dizem que a vida é dura, sem perceber que a vida só está obedecendo às ordens que receberam. A tua vida é o reflexo do vocabulário que você cultiva. Jesus queria que você aprendesse a falar como quem semeia, não como quem reclama. Porque toda palavra é uma semente no campo espiritual. E quando você entende isso, começa a vigiar cada frase. Começa a perceber que as tuas palavras não são pequenas, são portais. Portais entre o invisível e o visível, entre o céu e a terra, entre a promessa e a manifestação. E quem aprende a dominar a língua, começa a dominar o destino. Mas dominar a língua não é calar, é escolher. Escolher quando falar, o que falar e com que intenção falar. Jesus nunca usava a palavra para ferir. Mesmo quando corrigia, ele curava. Mesmo quando confrontava, libertava. Porque a intenção dele era amor. E é isso que diferencia o poder da manipulação. O mesmo som pode ser bênção ou maldição. O que muda é o coração de quem o libera. Você já percebeu como Jesus silenciava quando o queriam provocar? Quando Pilatos o questionou, ele ficou calado. Quando zombaram dele na cruz, ele não respondeu. Porque o silêncio também é uma palavra. Às vezes, a maior declaração de fé é o silêncio da confiança. Porque quem sabe quem é, não precisa se justificar. Jesus sabia que a voz mais poderosa é aquela que só fala quando o céu manda. E é por isso que o diabo tenta controlar a tua fala. Ele sabe que não pode tirar o espírito de dentro de você, mas pode tentar te fazer usar a tua própria boca contra ti. Ele te provoca para que você diga o que não deve, te irrita para que você declare o que não quer. Mas Jesus te deu uma chave. Da tua boca sairá apenas o sim, sim, não, não. Ou seja, fale apenas o que está alinhado com o céu.
Não argumente com o medo, não negocie com a dúvida, não converse com o desânimo. Cada vez que você dá voz àquilo, você o fortalece. Por isso, hoje, mais do que entender esse poder, você precisa começar a usar esse poder. A partir de agora, vigie as tuas palavras como quem protege um tesouro. Antes de dizer não dá, pergunta: é isso que eu quero criar? Antes de repetir eu estou cansado, pergunte: é isso que eu quero fortalecer? Porque o mundo espiritual não entende ironia, ele entende instrução. E toda palavra é uma instrução. Ou você instrui o céu a agir, ou dá permissão para o medo te dominar. Mas calma, nada disso é para te culpar. É para te despertar, porque a boa notícia é que você pode começar hoje mesmo a criar um novo padrão de palavras. E tudo começa com uma decisão: usar a boca para abençoar, não para reagir. Você foi feito à imagem de Deus, e Deus cria falando. Logo, a tua voz é sagrada. E é por isso que nós vamos orar juntos, para consagrar a tua boca e renovar o poder espiritual das tuas palavras. Essa será momento de purificação verbal, para que toda palavra tua volte a ser canal de fé e não de medo. Essa oração vai abrir portais de transformação real na tua vida. Jesus dizia que o homem é justificado pelas suas palavras e condenado por elas. Isso é profundo demais para ser ignorado. Ele não estava falando de julgamento moral, estava revelando uma lei espiritual. A tua boca é o tribunal da tua alma. Com ela você absolve ou aprisiona a si mesmo. E o céu simplesmente confirma o que você decretou. Porque o mundo espiritual não é movido por aparência, é movido por concordância. O que você fala, o céu escuta. E quando você acredita no que fala, o céu responde. Por isso, quando Jesus falava, a natureza obedecia. Os ventos paravam, os mortos voltavam, os demônios fugiam. Não era mágica, era autoridade espiritual verbalizada. Porque a palavra é o canal onde a fé se torna matéria. E toda vez que você fala com fé, o invisível se move. Mas o contrário também é real. Toda vez que você fala com medo, o medo ganha corpo. Toda vez que você declara fracasso, o fracasso ganha voz. Toda vez que você diz, nunca vai dar certo, o universo entende que é uma ordem. E quando repete isso, transforma uma mentira em crença e uma crença em destino. O diabo nunca precisou te derrotar. Só precisa te convencer a usar a tua própria boca contra você. Porque ele sabe, a palavra é uma arma espiritual. E quem fala sem consciência atira para todo lado. Mas Jesus veio te ensinar o contrário. Veio mostrar que a palavra certa, dita no espírito certo, muda tudo. Ele olhava para um paralítico e dizia, levanta-te. O corpo ainda não se movia, mas a palavra já havia criado o movimento. Porque toda palavra espiritual nasce no céu e desce com propósito. Nada que sai da boca de quem crê volta vazio. E é por isso que, mesmo quando ninguém te ouve, o céu está ouvindo. Cada palavra de fé é registrada como uma semente no tempo, e um dia ela brota. Você quer mudar a tua vida? Mude o teu vocabulário. Mude as palavras que saem da tua boca quando está cansado. Mude o que diz sobre si mesmo quando se olha no espelho. Mude o que declara sobre os teus sonhos quando eles parecem distantes. A palavra tem frequência, e a frequência que você emite define o tipo de bênção que te encontra. Jesus dizia, quem tiver fé como um grão de mostarda, dirá a este monte, move-te. Diga, não pense, não deseje, diga, porque a fé silenciosa é poderosa, mas a fé verbalizada é criadora. O que Jesus disse sobre o poder invisível das palavras é simples. O que você diz é o que você se torna. E é por isso que ele advertia. O que sai da boca vem do coração. Ou seja, a tua boca é o espelho da tua mente. Você não pode falar com fé e pensar com medo. Não pode declarar amor e guardar rancor. Não pode pregar esperança e viver reclamando.
A boca fala do que o coração está cheio. Então, enche o teu coração de luz. Enche a tua mente da palavra viva, e a tua voz será o eco do próprio Deus. Mas talvez você diga, eu não tenho força para isso, já tentei mudar. Jesus entende. Por isso, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Ele não te pede para mudar pela força, mas pela rendição. Deixe que o Espírito Santo renove o teu falar. E cada vez que perceber palavras de medo saindo dos teus lábios, corrija em amor. Troque eu não consigo por eu ainda estou aprendendo. Troque nada dá certo para mim por tudo está cooperando para o meu bem. Troque Deus me esqueceu por Deus está me preparando. Essas trocas sutis reprogramam o mundo invisível à tua volta. Porque a boca é o altar do Espírito e cada palavra é uma oferta. O que você tem oferecido a Deus com o teu falar? Jesus viveu cercado por palavras, palavras de dúvida, de ódio, de zombaria, mas ele nunca deixou que o som do mundo mudasse o tom da sua voz. Mesmo crucificado, ele falava vida. Enquanto o mundo gritava, acaba logo, ele dizia, Pai, perdoa-lhes. Enquanto a dor o consumia, a voz dele libertava. Porque a palavra de um justo não nasce do sentimento, nasce do propósito. E o propósito dele era cumprir a vontade do Pai, até no silêncio. E foi assim que ele venceu, falando o que o céu falava, mesmo quando a terra não entendia. Agora olha para você. Quantas vezes você deixou o mundo definir o que você ia dizer? Quantas vezes respondeu com raiva, por orgulho, por cansaço? Quantas vezes calou quando deveria ter declarado fé? Mas escuta, ainda dá tempo de mudar o som da tua vida. Ainda dá tempo de transformar o teu falar num canal de milagres. Porque a graça de Deus não se esgota e a tua voz ainda pode ser instrumento dele. E hoje, aqui, você vai renovar esse poder. Você vai liberar o poder invisível das palavras certas, das palavras guiadas pelo Espírito. E eu creio, algo vai mudar dentro de você. Pois vou te contar uma verdade espiritual que quase ninguém entende. O silêncio também fala. O silêncio de Jesus no deserto, o silêncio diante das ofensas, o silêncio na cruz, todos tinham voz. Porque o poder das palavras não está só no som, está na intenção. Deus ouve até o que você pensa. E quando a tua mente fala fé, mesmo em silêncio, o céu responde. Mas quando o teu silêncio é de medo, o inferno te interpreta. Por isso, até o que você cala precisa ser consagrado. Deus quer que o teu silêncio também o adore, que a tua pausa também seja oração, que o teu olhar também declare fé. Porque toda energia que sai de ti, falada ou não, é uma palavra espiritual lançada. E é por isso que agora, neste momento, nós vamos entrar juntos em um tempo de alinhamento. Eu quero que você pare tudo por um instante. Respira fundo. Sente o ar entrar. Sente o coração batendo. Cada batida é uma palavra silenciosa de Deus dizendo, eu ainda estou aqui. Agora, se puder, feche os olhos. Esquece o barulho lá fora. Só você e Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra. Hoje eu entendo que a minha boca é uma semente e a minha voz é um instrumento. Por isso eu te peço, limpa os meus lábios, purifica a minha língua e transforma cada palavra que sair de mim em bênção. Se algum dia eu usei minha boca para ferir, para duvidar ou para reclamar, me perdoa, Senhor. Hoje eu decido usar a minha voz para curar, para construir e para liberar fé. Que toda palavra que sair de mim tenha o teu som, o teu amor e a tua autoridade. Declaro agora que a minha boca não será mais morada de medo, mas de milagre. Cada frase que eu disser será um decreto de luz. Cada nome que eu pronunciar será coberto pela tua graça. E cada vez que eu abrir a boca, o céu se moverá a meu favor. Senhor, consagra a minha voz.
Faz dela um canal da tua vontade. Que as minhas palavras abençoem os que me cercam, levantem os cansados e transformem ambientes. Eu declaro, eu tenho a voz do reino. E no nome de Jesus, eu libero sobre mim uma nova frequência espiritual de fé, de poder e de propósito. Amém. Agora respira fundo, sente a paz. Essa calma que você sente não é só emoção, é alinhamento. A tua mente e a tua boca estão se encontrando em Cristo. E a partir de hoje, tudo o que você disser carregará a presença dele. Guarda isso. Você é o eco da voz de Deus na terra. Se você gostou desta palavra, escreva nos comentários. Eu consagro as minhas palavras a Deus. Escreve com fé, como um selo espiritual, porque quando você escreve, você declara, e quando declara, o céu confirma. E se essa mensagem tocou o teu coração, deixa o teu like. Assim você ajuda a distribuir essa palavra para mais pessoas que precisam ouvir. É a tua forma de contribuir com o reino. E se ainda não faz parte dessa comunidade de fé, se inscreve agora. Aqui todos os dias, nós nos reunimos para mergulhar mais fundo na mente e na voz de Cristo. Esse canal é o teu espaço de devocional, o teu lugar de encontro com a palavra viva. E não perde o próximo vídeo. No próximo devocional, nós vamos falar sobre o que Jesus revelou sobre o silêncio e o poder de esperar. Uma das lições mais transformadoras que ele nos deixou. Se essa mensagem de hoje falou com a tua mente, a próxima vai falar direto com o teu coração. Vai te ensinar a transformar a espera em poder espiritual. Então, ativa o sininho, porque essa sequência é uma caminhada de fé diária. Cada vídeo é um degrau. E se você continuar, vai perceber. O Espírito Santo vai mudando o teu pensar, o teu sentir e até o teu falar. Lembra? A tua palavra é sagrada. Quando você fala, o céu escuta. E quando você fala com fé, o céu responde. Então, a partir de hoje, fala menos sobre o problema e mais sobre a promessa. Menos sobre a dor e mais sobre o propósito. Menos sobre o medo e mais sobre o que Deus já disse. Porque Ele já declarou sobre a tua vida, haja luz. E se Deus falou, ninguém pode calar. Nos vemos no próximo devocional. Até lá, fala com fé, pensa com clareza e caminha em paz. Porque o mundo se curva diante de quem aprendeu a falar como Jesus falou.